O fracasso do modelo político-econômico adotado no regime militar ficou evidente no último governo de Figueiredo. A economia mergulhou em uma das maiores crises da história, com inflação elevada, dívida externa assombrosa e altas dívidas internas. Com isso, diversos setores da sociedade reivindicavam o fim da ditadura e a redemocratização do país. Chamamos essas reivindicações de campanha pelas diretas já. A crescente onda de insatisfação social foi canalizada pelas lideranças políticas de oposição, que criam uma emenda chamada de Dante de Oliveira, que restabeleceria as eleições diretas. Essa emenda não foi aceita no Congresso, devido à ação dos senadores biônicos, e, contrariando a vontade dos cidadãos, teve prosseguimento o processo de eleições indiretas. No colégio eleitoral, concorrem Tancredo Neves e Paulo Maluf. Como Tancredo havia apoiado a ditadura, ele foi eleito. No entanto, não pôde assumir, por ser vítima de uma grave doença, levando-o à morte. Portanto, José Sarney, seu vice, assume a presidência. José Sarney inicia o mandato com imagem negativa, pois em sua carreira política ele ofereceu apoio à ditadura. Visando acabar com essa imagem, ele garantiu honrar os compromissos políticos assumidos por Tancredo Neves. Ao assumir a presidência, Sarney tem a difícil missão de combater a hiperinflação que assolava o Brasil. Como solução, cria o Plano Cruzado, cujas medidas de maior destaque serão vistas a seguir. Congelou os preços das mercadorias, extinguiu o cruzeiro e implantou o cruzado, congelou os salários, que seriam reajustados sempre que a inflação atingisse 20%, o chamado gatilho salarial. Além disso, houve o fim da correção monetária. Esse plano foi muito criticado por vários setores da sociedade, que alegavam que os trabalhadores haviam sido prejudicados, pois os preços das mercadorias congelaram no pico e os salários foram congelados na média dos últimos 6 meses. Já os empresários diziam que os altos gastos do governo aumentavam a inflação. Apesar das críticas, grande parte da população foi às compras com as tabelas oficiais do governo, mas a euforia durou pouco, pois o congelamento de preços derrubou produtores e comerciantes. Diversos produtos sumiam do mercado e só reapareciam mediante o pagamento do ágio. Esse ágio é o valor adicional cobrado sobre um preço tabelado quando a procura supera a oferta. Esses fatores levaram ao fim do Plano Cruzado. Posteriormente, o governo criou o Plano Cruzado 2, o Bresser e o Verão. Nenhum deu resultado e a inflação não parou de aumentar. E no fim do governo Sarney, ela chegou a 2.751%. Além dos planos econômicos, destaca-se no governo Sarney a criação da Constituição de 88. A elaboração dessa Constituição era prioridade do governo, já que ainda permanecia a Constituição militar. E o seu principal objetivo era reger a democratização do país. Destacaremos alguns pontos frases nessa Constituição: voto para analfabetos, direitos trabalhistas reafirmados, redução de mandato presidencial de 5 para 4 anos, voto facultativo para jovens entre 16 e 18 anos. Logo, é possível concluir que no governo Sarney tivemos tentativa de diminuição da inflação e a criação da Constituição Democrática, que está sendo usada até hoje. Após quase 30 anos sem eleições diretas para presidente, os eleitores puderam exercer seus direitos. No pleito eleitoral, destaca-se Fernando Collor de Mello e Luiz Inácio Lula da Silva. Collor sai vitorioso no segundo turno. Ele apresentava a imagem de político renovador, preocupado em combater os marajá, que são funcionários com altos salários que desfrutam das mordomias do serviço público, e em modernizar a administração estatal. Tem como programa de governo privatizar empresas estatais, combater os monopólios, abrir o país à concorrência internacional e regulamentar a economia. Assim que tomou posse, Collor tomou medidas drásticas para combater a hiperinflação. Ele bloqueou contas e aplicações financeiras nos bancos, confiscou cerca de 80% do dinheiro que circulava no país e eliminou o cruzado, restabelecendo o cruzeiro. Essas ações foram acompanhadas do aumento dos impostos e das tarifas públicas e da drástica redução do número de funcionários públicos. Foram medidas muito duras, principalmente o confisco de dinheiro da população, que criava problemas para todos. Apesar dos sacrifícios que impôs à nação, o Plano Collor não alcançou os objetivos pretendidos. A economia entrou em recessão e o desemprego cresceu.
Além dessa tentativa de diminuir a inflação, o governo Collor é caracterizado por algumas medidas neoliberais, dando ênfase às privatizações, já que o governo estava sem condições para manter as empresas estatais competitivas. Essas medidas foram fortemente criticadas pela oposição, pois, segundo eles, levou à falência de indústrias nacionais e provocou desemprego. Em 1991, surgem suspeitas de corrupção no governo, e com a imprensa, essa suspeita tornou-se denúncia. Devido à gravidade das denúncias, foi instituída a Comissão Parlamentar de Inquérito, a CPI, destinada a averiguar essas irregularidades. Aos poucos, foi desmontada e exposta ao público a rede de corrupção do governo. Então, surge o movimento das caras pintadas. Esse movimento ocorreu quando estudantes organizaram passeatas pedindo o impeachment do presidente Collor, além de exigir ética e dignidade na vida pública brasileira. Depois de um processo de apuração, o Congresso Nacional votou ao impeachment presidencial. Logo, Collor foi afastado para ser julgado, mas ele renuncia para que seus direitos políticos não fossem cassados, pondo fim ao governo de Collor. Com a saída de Collor, Itamar Franco, seu vice, assumiu o cargo de presidente. Ele recebeu o governo com a pesada herança de graves problemas socioeconômicos. Entre eles estão a persistência da inflação, alta concentração de renda, recessão econômica e o desemprego. Nesse breve governo de Itamar, é indicado para ser o ministro da Fazenda Fernando Henrique Cardoso. Ele cria o Plano Real para estabilizar a economia e acabar com a alta inflação. Este não congelou os salários nem preços, apenas substituiu o cruzeiro pelo real. Com esse plano, a inflação desabou e a economia se estabilizou. Os ótimos resultados do Plano Real impulsionaram a candidatura de Fernando Henrique Cardoso. O objetivo de FHC era diminuir ainda mais a inflação, e para isso aprofundou as políticas neoliberais, dentre as quais estão privatização de empresas estatais ligadas às indústrias de base, como por exemplo a Companhia Vale do Rio Doce, e ao setor de comunicação e energia, retirada do monopólio sobre pesquisa, prospecção e distribuição do petróleo da Petrobras, abertura comercial do país. O programa de privatização foi duramente criticado por diversos setores ligados a partidos. Eles questionavam os preços fixados para a compra dessas empresas, considerados baixos, e a perda de setores econômicos considerados estratégicos para o desenvolvimento do país. A abertura da economia levou à entrada de muitos produtos estrangeiros. Com isso, empresas brasileiras faliram, ou foram compradas por multinacionais, ou até mesmo demitiram parte de seus funcionários. Essa medida tornou as indústrias brasileiras mais competitivas, porém o desemprego cresceu de forma alarmante. Apesar desse quadro recessivo, FHC obteve do Congresso Nacional aprovação para uma emenda que garantia a reeleição do presidente e outros cargos executivos. Mais uma vez, o Plano Real garantiu a vitória de Fernando Henrique Cardoso no primeiro turno das eleições. O segundo mandato de FHC é marcado por crises econômicas e energéticas. No setor econômico, o governo sofre diretamente com as crises mundiais que cortam o capital estrangeiro inserido no país. E para piorar, o Estado de Minas Gerais cancela o pagamento de dívidas por 90 dias. Como solução, Fernando Henrique pede mais um empréstimo ao FMI, mas para isso foi exigido um equilíbrio orçamentário. Então, FHC cria a Lei de Responsabilidade Fiscal, que controlaria as arrecadações e gastos públicos. Já no setor energético, o Brasil sofreu com a crise do apagão. Esta foi causada devido às poucas chuvas e à falta de planejamento e ausência de investimentos nesse setor. Com isso, a população teve que racionar a energia para não haver um apagão total. O racionamento, que havia começado em 7 de dezembro de 2001, acabou em 19 de fevereiro de 2002, quando as chuvas aumentaram. Os problemas sociais do Brasil também agravavam-se. O país tinha uma péssima distribuição de renda, sofria com o desemprego e a violência crescente. Todos esses fatores fizeram a popularidade de FHC cair drasticamente. Para as eleições de 2002, o povo desejava um país justo e equilibrado, ou seja, era a hora de mudança. Esse descontentamento com o governo anterior impulsionou a candidatura de Luiz Inácio Lula da Silva. Antes de começarmos a falar do governo Lula, iremos contar um pouco da história desse presidente tão popular. Lula nasceu em 27 de outubro de 1945, na cidade de Garanhuns, Pernambuco. Aos 7 anos, mudou-se para o estado de São Paulo, na cidade de Guarujá. Começou a trabalhar cedo para ajudar a família, mantendo atividades de engraçate, ajudante pintureiro e office boy. Posteriormente, entrou para o setor industrial quando fez um curso de torneiro mecânico no Senai.
Na indústria, ele teve o primeiro contato com o Sindicato dos Metalúrgicos de São Bernardo e Diadema. Nesse sindicato, ocupou vários cargos, elegendo-se para a presidência em 1975, sendo reeleito em 1978, passando a representar cerca de 100 mil trabalhadores. Os sindicatos da região do ABC participaram ativamente dos movimentos grevistas, das contestações ao regime militar e da luta por mais direitos no final dos anos 70, quando Lula era o principal líder. Em 1980, Lula ajuda a fundar o PT, Partido dos Trabalhadores. Já em 1984, ele participou das principais lideranças da campanha pelas diretas já. Em 1986, ele foi eleito como deputado federal mais votado do país. Após 3 tentativas, Lula foi eleito presidente da República como genuinamente popular. O governo Lula se inicia com 3 objetivos: diminuir a inflação e manter estável a economia, estimular as exportações e combater os problemas sociais. Na área econômica, o governo Lula é caracterizado pela estabilidade e uma balança social superávita, além da queda em 168 milhões de reais na dívida externa. Na parte social, Lula criou vários programas que auxiliaram a população. Primeiro, o Fome Zero. Buscava mobilizar as massas em favor dos pobres em estado de extrema pobreza. Porém, esse programa não deu certo. Segundo, Bolsa Família. É um programa de transferência de renda para as famílias que se encontram em estado de pobreza. Terceiro, Luz para Todos. Programa que busca levar energia elétrica a moradores de áreas rurais. Quarto, ProUni. Busca inserir jovens de baixa renda no ensino superior por meio de bolsas de estudos. Essas medidas são populistas, pois Lula poderia governar sem grandes reivindicações sociais. A partir de 2004, o governo Lula enfrentou crises políticas quando denunciaram um suposto esquema de compra de votos dos aliados do mesmo. Mesmo assim, as medidas positivas de Lula garantiu a sua reeleição em 2006. Em 2007, o país dá uma guinada econômica, já que vários setores tiveram altos crescimentos. Nesse mesmo ano foi lançado o PAC, Programa de Aceleração do Crescimento, um conjunto de medidas que visavam a aceleração do crescimento econômico. A crise mundial de 2008 foi o mais sério desequilíbrio do capitalismo desde 1929. No Brasil, a crise provocou uma forte queda na produção industrial, devido à dificuldade de exportação e financiamentos, aumentando o desemprego. Para reverter esse quadro, o governo isentou alguns produtos de cobrança de impostos, como o IPI sobre veículos. Dessa maneira, foi possível manter os níveis de produção e comercialização elevados em um período de crise. Lula deixou a presidência com 87% de índice de aprovação, e graças ao seu apoio, Dilma Rousseff foi eleita no ano de 2010.